Urgente, as Olimpíadas de Paris e a escalada contra os valores cristãos. Graça e paz, amados irmãos em Cristo. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Salmos 32:8. Hoje trago uma mensagem que exige nossa reflexão e oração. Os acontecimentos recentes nas Olimpíadas de Paris despertaram discussões e preocupações profundas no meio cristão. O mundo, mais do que nunca, está sendo desafiado em suas convicções, e o cristianismo, que sempre foi a luz nas trevas, encontra-se no centro de um intenso ataque espiritual. Ao olharmos para os eventos que ocorreram, precisamos discernir os sinais dos tempos e entender as implicações espirituais por trás do que aparenta ser apenas um espetáculo esportivo. Antes de mergulharmos no tema desta mensagem, gostaria de pedir um favor especial a você, nosso querido espectador. Se você está gostando dos vídeos que compartilhamos aqui e deseja acompanhar mais conteúdos inspiradores como este, por favor, inscreva-se no canal do Profeta Pastor Marconi Silva. Isso não só nos ajuda a crescer, mas também garante que você não perca nenhuma atualização importante. Ao ativar o sininho, você receberá todas as notificações em primeira mão para estar sempre alinhado com as mensagens que Deus tem colocado em nossos corações. E claro, se esta mensagem tocar o seu coração, não se esqueça de deixar o seu like. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo mensagens edificantes e de qualidade para vocês. Neste vídeo, o profeta pastor Marconi Silva aborda um tema de suma importância, especialmente em um período tão conturbado como o que estamos vivendo. A zombaria e o desrespeito ao cristianismo em um evento global como as Olimpíadas são sinais claros do distanciamento espiritual que o mundo está enfrentando. Esses atos não são apenas meras provocações, mas refletem uma guerra espiritual que está em curso, onde as forças das trevas tentam enfraquecer a fé e a moral cristã. É fundamental que, como cristãos, estejamos alerta e vigilantes. A palavra de Deus nos ensina a discernir os tempos e a estarmos preparados para os desafios que se avizinham. Neste sentido, o pastor Marconi Silva, inspirado pelo Espírito Santo, nos traz uma mensagem que vai além da análise superficial dos fatos, mas mergulha nas profundezas do plano espiritual para nos revelar o que realmente está em jogo. A mensagem do pastor Marconi Silva não é apenas uma reflexão sobre os acontecimentos recentes, mas um chamado à ação, à oração e à resistência espiritual. Ele nos convida a permanecer firmes na fé, a buscar a verdade em Cristo e a não nos deixarmos abalar pelas pressões do mundo. Ao seguir o canal e apoiar este ministério, você não está apenas recebendo conteúdo edificante, mas também se unindo a uma comunidade de fé que busca caminhar na luz de Cristo, mesmo diante das trevas que tentam nos envolver. Que esta mensagem seja um alerta, uma preparação e um fortalecimento para todos nós. Que possamos juntos continuar proclamando a verdade de Cristo e resistindo às investidas do inimigo com fé, coragem e a certeza de que, em Cristo, somos mais que vencedores. Recentemente, Elon Musk tem se manifestado com frequência sobre o cristianismo. Em uma entrevista, ele mencionou que, apesar de não ser uma pessoa especialmente religiosa, reconhece o valor e a sabedoria nos ensinamentos de Jesus. Musk afirmou: "Eu diria que sou provavelmente um cristão cultural." No entanto, após a polêmica nas Olimpíadas, Musk fez uma observação preocupante, dizendo que, a menos que haja mais coragem para defender o que é justo e correto, o cristianismo poderia perecer. Mas por que essa visão está equivocada? O cristianismo, o verdadeiro cristianismo bíblico, vai além da prática de uma religião. Ele se fundamenta na aceitação de que Jesus Cristo sacrificou-se por nossos pecados e ressuscitou, vencendo a morte, o diabo e o pecado. Quando aceitamos Cristo como nosso Senhor e Salvador, somos salvos da ira de Deus. Portanto, afirmar que o cristianismo poderia perecer por falta de coragem humana é o mesmo que dizer que o sacrifício de Cristo na cruz não foi suficiente e que precisamos de algo mais. Contudo, isso não é verdade. A Bíblia nos adverte que nos últimos dias surgirão zombadores e escarnecedores.
Os eventos que presenciamos hoje não nos convocam necessariamente a engajar diretamente com aqueles que zombam de Cristo, mas como crentes devemos enxergar isso como uma confirmação da palavra profética de Deus. Isso deve nos inspirar a evangelizar ainda mais, a demonstrar o amor de Cristo com mais intensidade e a ser corajosos ao denunciar o pecado com firmeza. Portanto, não se trata de confrontar diretamente os zombadores. Mais uma vez, dizer que o cristianismo perecerá sem coragem humana é sugerir que o diabo de alguma forma poderá vencer. Contudo, a Bíblia nos ensina que o diabo já é um inimigo derrotado. Em Apocalipse 20:10, lemos que o diabo será lançado no lago de fogo e enxofre, onde serão atormentados para sempre. O destino do diabo está selado. Ele não pode se comparar ao poder de Deus. Assim, o cristianismo não perecerá por falta de coragem humana, pois sua fundação está na obra completa e perfeita de Cristo. Mesmo diante dos escarnecedores, somos chamados a confirmar a verdade profética da Bíblia, a demonstrar o amor de Cristo e a permanecer firmes na fé. O cristianismo tem enfrentado ataques por séculos. Jesus foi perseguido e crucificado. Seus discípulos sofreram mortes horríveis por sua fé. A igreja primitiva enfrentou severas perseguições, incluindo as de Nero. Atualmente, o cristianismo é frequentemente ridicularizado em filmes e músicas. Mas apesar de todas essas perseguições, o cristianismo resistiu e continuará resistindo. Se fosse para perecer, já teria acontecido há muito tempo. Mas isso não ocorreu porque Jesus Cristo é invencível. Por fim, em Mateus 5:14-16, Jesus nos diz que somos a luz do mundo e que nossa luz deve brilhar diante dos homens para verem nossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Jesus Cristo é essa luz e se o cristianismo perecesse, haveria apenas escuridão na terra. Mas isso não acontecerá, pois a escuridão nunca vencerá a luz que é Jesus Cristo. Você já sentiu que Deus colocou um chamado especial em sua vida? Já percebeu seu coração sendo direcionado de forma intensa, como se o Espírito Santo estivesse guiando você? Talvez você seja particularmente sensível ao discernir o que vem de Deus e o que não vem. Hoje, mais do que nunca, somos chamados a ser essa luz, a deixar nossa fé brilhar e a mostrar ao mundo as boas obras que glorificam nosso Pai Celestial. Jesus nos chama a ser faróis de esperança em um mundo que muitas vezes está imerso na escuridão, lembrando-nos de que, independentemente das adversidades, a luz de Cristo jamais será apagada. Quero discutir alguns dos principais perigos para aqueles que foram chamados e escolhidos por Deus. O primeiro perigo é a zona de conforto. Todos nós gostamos de estar confortáveis, seja você cristão ou não, pastor ou ateu, estrela do rock ou zelador. O problema é que, ao ficarmos excessivamente confortáveis, nos tornamos complacentes, o que pode rapidamente nos levar a um estado de preguiça. Isso vale tanto para a nossa carreira quanto para a nossa caminhada cristã. A falta de um fervor constante por Deus pode nos afastar do nosso propósito e diminuir nossa eficácia no reino de Deus. É perigoso estar excessivamente confortável como filho de Deus. Isso não significa que você não possa ter conforto, mas que ele não deve impedir seu serviço a Deus. Servir no reino de Deus deve ser visto como um privilégio e não como um incômodo. Outro perigo é se expor a influências ímpias, seja por meio de amizades, pensamentos ou ações. Ao se abrir para o que é ímpio, você pode ser corrompido. A Bíblia nos alerta para não nos associarmos com descrentes de maneira que nossa fé seja comprometida. Portanto, devemos estar atentos aos perigos da complacência e da influência de coisas e pessoas ímpias. Manter o fogo em nossos corações e ser vigilantes sobre com quem nos associamos é essencial para uma vida de fé dedicada e obediente a Deus. Como cristãos, precisamos estar imersos nas coisas de Deus, alimentando-nos constantemente de Sua palavra, para podermos ser uma influência positiva, mesmo quando cercados por um ambiente impiedoso. O orgulho é um dos maiores perigos que podemos enfrentar em nossa jornada espiritual. Ele é um pecado sério que nos afasta completamente da vontade de Deus, mantendo-nos longe de Sua graça. A Bíblia nos alerta que Deus resiste aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Somos chamados a nos humilhar diante do Senhor, permitindo que Ele nos eleve no momento certo. Ele sabe exatamente o que precisamos e quando estamos prontos para receber suas bênçãos. Por isso é importante não nos deixarmos levar por sentimentos de superioridade.
pois isso pode nos levar à queda. Provérbios 16:18 nos lembra que o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Precisamos reconhecer que sem Deus não somos nada e que todo sucesso deve ser atribuído a Ele. A vigilância constante contra o orgulho é essencial, pois ele pode se instalar em nossos corações com facilidade, especialmente quando começamos a acreditar que nossas realizações são fruto apenas de nossos próprios esforços. O orgulho pode sufocar nossa necessidade e desejo de Deus, matando nossa vida espiritual. Portanto, é crucial orar e pedir a proteção do Senhor contra esse espírito de orgulho, mantendo sempre um coração humilde. Um grande perigo em nossa caminhada espiritual é permitir que a ocupação excessiva nos afaste de Deus. Em nossa sociedade, é comum glorificar a ocupação constante, como se isso fosse sinônimo de importância ou sucesso. No entanto, estar ocupado demais pode nos desviar de nosso verdadeiro propósito. Jesus nos alertou sobre o perigo de ganhar o mundo inteiro, mas perder nossa alma. Marcos 8:36. Muitas vezes, nos envolvemos tanto com nossas responsabilidades diárias, sejam elas relacionadas ao trabalho, à família ou até mesmo ao serviço religioso, que acabamos negligenciando nosso relacionamento pessoal com Deus. Um grande perigo em nossa caminhada espiritual é permitir que a ocupação excessiva nos afaste de Deus. Em nossa sociedade, é comum glorificar a ocupação constante, como se isso fosse sinônimo de importância ou sucesso. No entanto, estar ocupado demais pode nos desviar de nosso verdadeiro propósito. Jesus nos alertou sobre o perigo de ganhar o mundo inteiro, mas perder nossa alma. Marcos 8:36. Muitas vezes nos envolvemos tanto com nossas responsabilidades diárias, sejam elas relacionadas ao trabalho, à família ou até mesmo ao serviço religioso, que acabamos negligenciando nosso relacionamento pessoal com Deus. O orgulho é um dos maiores obstáculos no caminho da espiritualidade. Ele nos afasta da vontade de Deus e nos mantém presos a uma falsa sensação de autossuficiência. Deus se opõe aos orgulhosos, mas oferece sua graça aos que se humilham. A Bíblia nos instrui a nos submeter à vontade de Deus para que Ele nos exalte no momento apropriado. O Senhor conhece nossas necessidades e o momento certo para nos abençoar. Aqueles que chegam a altos níveis sem passar por dificuldades, muitas vezes carecem de compaixão e humildade. O orgulho não é apenas perigoso, ele é a causa da queda de muitos. Provérbios 16:18 nos lembra: o orgulho precede a destruição, o espírito altivo, a queda. Precisamos nos lembrar de que não somos nada sem Deus. Ele deseja que reconheçamos nossa dependência dele em nossos corações, pois o orgulho pode nos cegar e nos fazer esquecer de nossa verdadeira necessidade de Deus. O mundo oferece muitas razões para nos sentirmos orgulhosos, mas é essencial manter um coração vigilante, pedindo a Deus que nos proteja desse espírito. Hoje em dia, muitas pessoas vivem em um estado constante de ocupação, acreditando que isso é um sinal de sucesso. No entanto, estar ocupado demais pode ser um grande obstáculo para nosso relacionamento com Deus. É fácil nos envolvermos tanto com as responsabilidades diárias que acabamos deixando Deus de lado. Jesus nos ensinou que não adianta ganhar o mundo inteiro se perdermos nossa alma. Marcos 8:36. É possível estar atarefado até mesmo com atividades religiosas e, ao mesmo tempo, espiritualmente faminto. Deus quer mais do que nosso serviço, Ele quer nosso coração. Não devemos permitir que as distrações deste mundo nos afastem de nosso relacionamento com Deus. Ele deseja que nosso trabalho para Ele seja fruto de um coração cheio de Sua presença. Por isso é importante garantir que, em meio à correria do dia a dia, sempre reservemos tempo para estar com Deus, cultivando um relacionamento profundo e sincero com Ele. Em meio a essa mensagem, quero estender um convite muito especial. Nos comentários responda: você está pronto para aceitar Jesus como seu único e eterno Salvador? Se sua resposta for positiva, prepare-se para as mais de 8.000 promessas que Ele reservou para aqueles que o seguem. Vou fixar uma playlist nos comentários que pode ajudar a fortalecer ainda mais sua fé.
Sou grato por você dedicar um tempo para refletir sobre essas palavras. Se este vídeo foi edificante para você, não se esqueça de se inscrever no canal do Profeta Pastor Marconi Silva, ativar o sininho para receber todas as notificações e deixar seu like. Além disso, confira a playlist disponível no canal que contém conteúdos que irão aprofundar seu entendimento sobre essas questões importantes e complexas. Aceitar Jesus como Salvador é uma escolha que transforma vidas, abrindo o caminho para uma existência cheia de bênçãos e promessas divinas. Ao fazer essa escolha, você inicia uma jornada de fé, guiada pelo amor e pela graça de Deus. A playlist mencionada é um recurso valioso para aqueles que desejam crescer espiritualmente, oferecendo ensinamentos e reflexões que fortalecerão sua fé e proporcionarão uma compreensão mais profunda da palavra de Deus. Incentivo você a compartilhar esse convite com amigos e familiares. Juntos podemos nos fortalecer na fé e no conhecimento das promessas de Deus. Que cada mensagem seja uma fonte de esperança e encorajamento, ajudando-nos a viver conforme os princípios divinos e a sermos luz no mundo. Deus abençoe e até o próximo vídeo.